Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 26 de dezembro, um domingão, e no vídeo de hoje eu vou atualizar a análise do Bitcoin, comentar sobre as altcoins que eu venho acompanhando aqui no canal, tá? E comentar também sobre a minha perspectiva para o mercado para os próximos dias, beleza? Então vamos lá, pessoal. Antes de começar, gostaria de convidar vocês a conhecer a corretora FTX, a corretora com uma das taxas mais baixas do mercado de criptomoedas. Deposite e saque em reais por meio de transferência bancária ou BRZ. Opere mercados futuros utilizando sua banca em moeda fiduciária, criptomoeda ou ações americanas como garantia. Operando na FTX, você consegue colocar ordens de alvo e stop loss ao mesmo tempo e ainda gerenciar o seu risco, já sabendo quanto pode perder e ganhar antes mesmo de abrir a operação. Você também consegue modificar as ordens simplesmente arrastando elas no gráfico. Na descrição do vídeo e no comentário fixado vai ter o link para você se cadastrar na FTX. Utilizando esse link você ganha $5 para gastar em taxas e 5% de desconto nas taxas dos trades. Se cadastre e aproveite. Primeiramente, eu peço que se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva, ative o sininho para você estar recebendo as notificações e, pessoal, peço encarecidamente, se quer me ajudar de alguma forma, deixa o like aí embaixo, compartilhe meus vídeos aí com pessoas ou em grupos que vocês participem, que vocês achem que o conteúdo ele vai agregar de alguma coisa, tá? Então, vamos lá, pessoal, vamos aí falar da situação do Bitcoin. O que está acontecendo hoje, pessoal? Bem, o Bitcoin ele está um pouco parado hoje, né? Ele não está se movimentando bastante, tá? Ele chegou a cair aí durante a madrugada, chegou aí lá na região dos $49.458, mas, pessoal, é aquilo que eu sempre digo para vocês, tá? Movimentos de final de semana no mercado de criptomoedas, meus amigos, não define nada, tá? Muito dificilmente vai definir alguma coisa e não dá para confiar tanto no que está acontecendo em final de semana, tá? Por quê? Porque, pessoal, atualmente o Bitcoin ele está muito correlacionado com o SP500, que é o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsa dos Estados Unidos. E, pessoal, durante os finais de semana, esse índice, o mercado acionário americano está fechado, tá? Então o Bitcoin ele perde um pouco a referência e acaba fazendo movimentos aí que não dão uma dica muito clara de para onde ele vai, tá? Então, pessoal, o que está acontecendo aqui? Tá? O Bitcoin caiu e já voltou e está agora com 0,09% de queda, ou seja, muito menos de 1% de queda. Tá? O mercado está muito parado mesmo. Volume de negociação, pessoal, se a gente olhar aqui embaixo, a gente vê que o volume de negociação ele tá muito baixo, pessoal, muito baixo. Final de semana, tá? Mercado com pouca liquidez, feriado de Natal, final de semana, desde sexta-feira. A gente tem um volume de negociação aí muito baixo e o mercado se movimentando relativamente pouco, tá? Bem, pessoal, para o Bitcoin, eu espero o seguinte, tá? Na minha opinião, a análise do Bitcoin nesse momento, ela depende do SP500. Se o SP500 subir, o Bitcoin sobe. Se o SP500 cair, o Bitcoin cai, tá? Se o SP500 lateralizar, o Bitcoin lateraliza. É o que vem acontecendo nos últimos dias e está sendo sempre assim. Nos dias em que o SP500 sobe, o Bitcoin sobe. No dia que o SP500 cai, o Bitcoin cai. Está sendo sempre assim, tá? Porque o Bitcoin está muito correlacionado com o SP500, porque o mercado está em medo. Quando o mercado está em medo, as pessoas elas tendem a fugir de ativos de risco. Então, os ativos de risco eles ficam meio correlacionados, tá? Então, o que acontece, pessoal? Se a gente olhar aqui, a gente vê que o Bitcoin, ele tem aqui 61% da retração de Fibonacci na região dos $57.000. Então, eu vejo o seguinte, pessoal. Se o SP500 continuar alta aí que ele começou nos últimos dias, tá? Bem provável que o Bitcoin venha até aquela região ali entre 50 e aquela região entre 58 mil e 56 mil dólares, tá? Que é uma região próxima ali de 57 mil, 61% da retração de Fibonacci. E, pessoal, é uma região que a gente vê claramente aqui no gráfico que muitas pessoas ficaram presas, tá? Entre 58, 59 e 56 mil dólares, muitas pessoas compraram e muitas pessoas ficaram presas. Então, é bem provável que quando o mercado chegar aqui, ele deve encontrar alguma resistência, beleza? No geral, pessoal, a gente está em um mercado aí que nas últimas semanas ele vem andando de lado, tá? Então o mercado ele não tem direção muito clara, né? A gente vê que essa região aqui dos 51.900 que o Bitcoin bateu lá no
dia 7 de dezembro e bateu também nesse dia 24 de dezembro, virou uma região de resistência muito importante e muito clara, tá? A gente vê que essa região foi suporte antes daquela queda, ele bateu aqui primeiro, depois subiu, e agora essa região acabou se demonstrando aí uma região decisiva para o Bitcoin. Tá? Então a gente precisa aí romper essa região para a gente ver o Bitcoin indo para algum lado, beleza? Por enquanto, não temos sinais muito claros de nada, tá? O mercado ele está indeciso e aguardando o SP500 abrir, beleza? Bem, Tainan, existe a possibilidade do Bitcoin cair mais? Existe, tá? Sempre existe, pessoal. Só que tudo agora vai depender do SP500, tá? Não adianta a gente ficar querendo analisar o Bitcoin, sendo que o Bitcoin ele não tem nesse momento a chave do seu próprio destino, tá? O que manda é o SP500. No último pregão, o SP500 ele subiu um pouquinho, que foi bom aí para o Bitcoin, tá? E, pessoal, vamos ver se ele continua subindo, tá? Aparentemente ele iniciou um movimento de alta, né? E a gente vê aqui no SP500 também, pessoal, algo aí interessante, tá? Um fundo mais alto do que o outro. Isso aqui mostra que os compradores estão empurrando para cima, apesar dos pesares, apesar do susto dos últimos dias, e também os mercados ainda estão com um pouco de medo, então ainda tem espaço para subir mais, tá? Então, eu particularmente vejo possibilidade do SP500 subir. Hoje, a partir das 20 horas, é que a gente vai ter uma noção de como o SP500 vai estar, tá? Se ele abrir caindo hoje, nesse domingo às 20 horas, a gente pode aí começar a ver o Bitcoin caindo também, tá? E se ele abrir subindo, a gente vai ver o Bitcoin subindo, tá? Eu acho que seria interessante ele não abrir subindo. Eu prefiro que ele abra caindo, porque aí ele deixa um gap e aí depois ele tem que subir para fechar esse gap, como aconteceu na semana passada. Ele abriu o domingo de noite caindo na segunda-feira ele estava caindo. E nos dias seguintes ele deixou aquele gap e teve que subir para fechar esse gap e essa subida ajudou o Bitcoin, tá? Então, pro SP500, pessoal, eu espero isso. Essa semana a agenda econômica lá nos Estados Unidos está fraca, não tem muita coisa, principalmente sobre inflação sendo divulgada, tá? E isso aí é bom, pessoal. Por quê? Porque deixa o mercado mais estável, tá? Qualquer coisa de inflação ultimamente está deixando o mercado muito ansioso, qualquer coisa sobre taxa de juros e inflação. Então esse tipo de evento acaba assustando muito o mercado. Então a gente não tendo dá uma certa estabilidade, tá? E, pessoal, se a gente tiver essa estabilidade que parece que vamos ter agora no final de dezembro e início de janeiro, talvez a gente tenha um momento aí propício para as altcoins, tá? E, pessoal, falando de altcoins, né? A gente vê que as altcoins elas estão aí com tudo para performar, tá? A gente vê aqui no gráfico do Total 3, né, que é o gráfico das altcoins, excluindo aí o Bitcoin, a gente vê aqui, pessoal, como eu vim dizendo nos últimos dias, tá? A gente vê uma possível cunha descendente aqui, que foi rompida para cima. Essa cunha descendente, pessoal, ela estaria aí projetando o Bitcoin e o mercado, as altcoins, na verdade, né, para cima, tá? Em torno de 22% acima do preço em que se encontram agora. Isso, pessoal, é bom, tá? E a gente vê que essa cunha descendente ameaçando jogar para cima as altcoins, ela não está só no gráfico do Total 3. Se a gente for aqui para o gráfico da Polkadot, a gente vê essa cunha, falando em Polkadot, pessoal, que é uma moeda aí das que eu estou segurando, ela está subindo aí 7,8% hoje, tá? Como eu venho dizendo para vocês, eu acredito que essa moeda aí pode ser uma moeda promissora no início do ano que vem, tá? Ela pode ter um desempenho excepcional em breve. E, pessoal, sobre a Polkadot é isso, tá? Continuo com aquele alvo dessa cunha descendente que ela rompeu. Lá na região dos $60, vejo grande possibilidade dela buscar, beleza? Estou nessa operação e acredito que ela vai continuar indo buscar esses alvos aí, tá? Polkadot, para mim, por motivos de fundamentos que eu já comentei aqui, eu acredito que ela pode sim ter uma performance e surpreender caso a gente tenha uma out-season, beleza? Então a gente está vendo essa cunha descendente no gráfico da Polkadot, tá? Se eu não me engano, a Cardano também estava fazendo uma cunha descendente, não sei se é a Cardano, mas tinha outras moedas que estavam aí fazendo cunha descendente também, tá? Então as altcoins estão ali prontas para começarem a voar, tá? Só estão esperando mais estabilidade aí por parte do Bitcoin. Ethereum, pessoal, segue aí com aquela bandeira de alta, com alvo lá na região de $5.200, que ainda tá para bater, tá? Se a gente tiver estabilidade no mercado nos próximos dias, ou seja, o SP500 ele ficar mais estável, não derrubar o Bitcoin, aí as altcoins vão começar a performar. Não precisa que o Bitcoin suba, a gente só precisa que ele fique estável e não caia, como está estável nos últimos dias, tá? Ele não tá caindo, não, mas ele tava em 51, agora ele tá em 50, ele chegou aí em menos de 40, em menos de 50, né?
Mas pelo menos, pessoal, não tá uma queda forte, tá uma queda bem lenta. Algo de mercado lateral. E se ele continuar assim nos próximos dias, vai ser muito bom, tá? Vai ser muito, muito bom. Beleza? Se ele ficar lateralizando entre essa região aqui dos 53 e 49 mil dólares, vai ser excelente para as altcoins, tá? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a Matic, pessoal. A Matic, como eu já venho comentando com vocês desde o início de outubro, tá? Ela rompeu ali um triângulo simétrico com alvo na região dos 3 dólares e 90 centavos, 3 dólares e 80 centavos aproximadamente, tá? Ela está indo buscar esse alvo, algo que é muito interessante. E, pessoal, a Matic também está rompendo o topo histórico. O que nos diz que, oficialmente, ela não vai ter resistências acima, tá? Ela não tem resistências muito claras aí para segurar ela. O ativo, quando ele rompe o topo histórico, ele tende a subir sem parar, tá? Porque não tem resistência para segurar ele no caminho. Ele só vai parar no momento em que houver uma exaustão de força compradora, ou seja, no momento em que não tiver mais pessoas dispostas a comprar, no momento em que as pessoas começarem a achar que ela está cara e não compensa mais arriscar comprando Matic, tá? Então, pessoal, para Matic é isso. E Matic e Polkadot são as minhas preferidas aí para essa possível alt season, tá? E como eu disse para vocês, pessoal, dessa vez eu não estou carregando muitas altcoins como eu estava em outubro e novembro, porque eu tô vendo agora que fica muito difícil gerenciar uma carteira com altcoins. Eu não sou de operar altcoins, pessoal, mas como eu acreditava que a gente tinha a possibilidade de ter uma alt season, eu acabei comprando algumas altcoins ali, colocando em carteira, mas acabou que o mercado surpreendeu com essa queda aí no final de novembro, início de dezembro, e ficou desinteressante manter muitas altcoins na carteira, até porque a maioria derreteu, tá? E sobre a Matic, pessoal, lembrando, tá? Tem a situação que eu falei com vocês de que baleias estão aí, estavam acumulando ela algumas semanas atrás. Eu trouxe uma análise aqui no canal, tá? Então, é uma moeda aí que não é só eu que tô de olho, tá? Muitas pessoas estão de olho nela, pessoas grandes. Outro gráfico aqui que me chama a atenção, pessoal, é o gráfico da dominância do Bitcoin, tá? Se a gente for aqui no gráfico da dominância do Bitcoin, o que a gente vê, pessoal? A gente vê aqui uma possível bandeira de baixa se formando no gráfico da dominância do Bitcoin. Observem só, pessoal, no gráfico da dominância do Bitcoin, a gente vê aqui um padrão parecendo uma bandeira de baixa se formando, tá? E, pessoal, se confirmar essa bandeira de baixa e a gente romper para baixo, a gente está quase rompendo a dominância, está quase rompendo para baixo essa possível bandeira, pessoal. A dominância do Bitcoin vai cair. E é aquela história, se a dominância do Bitcoin cai, as altcoins costumam subir frente ao Bitcoin, tá? Então, se o Bitcoin está parado ou está subindo e as altcoins estão subindo mais que ele, pode ser uma alt season, pessoal. Então, fiquem de olho nisso, porque o cenário ele tá parecendo favorável para as altcoins, tá? Por quê, pessoal? Primeiro, o SP500 não tem muita coisa agora no final de dezembro e início de janeiro, somente o último dia do mês que a gente deve tomar algum cuidado, porque tem rebalanceamento de carteiras, então pode ter volatilidade. Mas, no geral, final de janeiro, final de dezembro e início de janeiro de 2022, o mercado ele vai estar aí relativamente parado, tudo indica que o SP500 vai dar uma trégua para o mercado de cripto, e o Bitcoin ficando mais estável pode ser um momento excelente aí para as altcoins, beleza? Bem, pessoal, por hoje era isso, tá? Eu peço encarecidamente, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o like. E também gostaria de avisar que na próxima semana eu vou estar fora da minha cidade, tá? Então eu não vou estar com o meu computador, então vai ficar mais difícil de eu gravar vídeos, tá? Então talvez eu não poste análise aí na maioria dos dias, talvez eu tenha que fazer algum vídeo com celular mesmo, tá? Mas no mais é isso, pessoal. Desejo a todos vocês aí um bom domingo, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau.